Esse é o segundo vídeo de uma série de 7 partes, onde o Minato vai enfrentar cada membro da Akatsuki. O vídeo de hoje é Minato vs Deidara. Antes de fazer a análise da luta entre o Minato e o Deidara, eu quero fazer uma análise rápida do início da luta entre o Sasuke e o Deidara. No capítulo 357, a gente pode ver que a distância entre o Sasuke e o Deidara era enorme. O Sasuke então avança usando o Shunshin dele em direção ao Obito e o Deidara, e é possível ver o exato momento em que o Deidara percebe. Na próxima página é possível ver que o Sasuke escolheu atacar o Obito. E aqui vem a pergunta: e se o Sasuke tivesse mirado no Deidara ao invés do Obito? Logo após a investida do Sasuke no Obito, ele pergunta para o Deidara sobre o Itachi. Ou seja, ele escolheu o Obito pois foi justamente o Deidara que havia mencionado o nome do Itachi no início da luta. Então, para saber se ele conseguiria acertar o Deidara ou não, a gente precisa analisar os seguintes pontos. O primeiro ponto é a distância do Sasuke para o Obito após o ataque e a do Deidara para o chão. Quando analisamos isso, já chegamos à conclusão que, caso o Sasuke quisesse, ele teria acertado o Deidara. Outro ponto é que Sasuke possui o Sharingan, e ele pode ler e antecipar os movimentos do Deidara. Então, se o Sasuke tivesse tido a intenção de finalizar o Deidara já no início da luta, ele teria conseguido. Se o Minato enfrentasse o Deidara na mesma situação, o resultado seria o mesmo. Minato provavelmente daria um Speed Blitz no início da luta, seja lançando uma kunai já aparecendo em cima dele, ou até mesmo usando o próprio Shunshin no Jutsu. Então, para ter luta, o Deidara teria que começar lutando já do alto, assumindo que o Minato seria perigoso demais para lutar do chão. E é aqui que começa a análise. Então, no arsenal do Deidara a gente tem o C1, que são bombas menores, o C2, que ele pode voar e disparar projéteis teleguiados, e o C3, que é uma bomba capaz de explodir uma vila. A verdade é que nenhuma dessas técnicas seriam eficazes contra o Minato, pois ele pode simplesmente ativar o Hirashin. Em relação ao C4, a mesma coisa. Por mais que muita gente não queira aceitar que o Minato é um ninja sensorial, ele perceberia e ativaria o Hirashin novamente. E é justamente nesse ponto onde você pensa, se o Deidara não tem como acertar o Minato também não tem como acertar o Deidara, certo? Então vamos dar uma olhada na obra para ver se isso é verdade. No capítulo 358, Sasuke já tinha lançado 2 shurikens sem o Deidara nem sequer perceber, e puxou ela pela retaguarda dele. Depois ele desvia das shurikens por pouco. O Minato poderia lançar várias kunais extremamente rápido ao redor do Deidara e teleportar de uma para outra. Ele poderia literalmente se manter no ar. Ele nem precisaria marcar o próprio Deidara, bastaria ele marcar o dragão. Mesmo que ele não conseguisse marcar manualmente o dragão, bastaria ele cravar uma kunai no dragão sem o Deidara perceber. Como fica claro na luta, o Deidara manteve uma certa proximidade para conseguir acertar o Sasuke, pois quanto mais distante, mais previsível seria o ataque e mais fácil para o Sasuke seria escapar. Além disso, o Sasuke nem sequer podia se mover livremente porque o campo estava todo cheio de minas C1. Uma vez conseguindo marcar o dragão ou cravar uma kunai nele, ele nem precisaria se dar o trabalho de ir até o Deidara, ele poderia simplesmente usar o Hirashin Dorai, redirecionando o próprio C2 do Deidara contra ele mesmo. Ou até mesmo se teleportar surpreendendo o Deidara. Galera, não faria sentido o Deidara ficar a uma distância absurda do Minato. A gente viu que ele não fez isso nem contra o Sasuke, que o campo estava todo minado. Isso porque não seria eficaz para ele ficar a uma distância muito grande, porque o golpe seria previsível. Então ele teria que reduzir a distância para garantir que ele conseguiria acertar o oponente. E como a gente viu, isso foi fatal para ele. E contra o Minato também não seria diferente. O Hirashin é sem dúvida uma das técnicas mais versáteis e mais perigosas do universo de Naruto. Então, baseado nessa análise, o Minato venceria em qualquer um dos cenários até com certa facilidade.
Mas deixa aí tua opinião nos comentários, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.